Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo VGHF11. Então, meu primeiro vídeo de 2025. Vamos lá. No comentário do gestor, ele fala que o fundo encerrou o mês de novembro de 2024 com 97,2% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 151 diferentes ativos. Então, são 151 CRIs diferentes, né? Fala também do rendimento da distribuição, que foi de 9 centavos. Ao longo do mês, houve uma variação negativa do patrimônio líquido do fundo, em torno aí de 20 centavos por cota. Isso devido à marcação ao mercado, né? A curva de juros vem se abrindo mais e mais. E comenta também, tanto que é na carteira dos CRIs, né? Indexados ao IPCA, e na carteira dos fundos imobiliários e ações no geral. Isso daí a gente sabe que tá caindo, né? Não é novidade para ninguém. Comenta também que ele ampliou as oportunidades de alocações em fundos imobiliários, né? Ele comprou aí 14 milhões de cotas de fundos imobiliários, embora as aquisições líquidas na carteira valor. Isso, galera, ele tem dois tipos de estratégia: valor e renda. Essa carteira valor é onde ele compra os fundos para serem valorizados e para poder tradear e tal. A carteira renda não, ele compra ali focado no dividendo. Então ele fala um pouco dessa carteira valor, né, que vem caindo devido à marcação a mercado, né? E fala da carteira renda também, que também não é novidade, vem caindo, né? Se a gente compara aqui esse mês com o mês anterior, a gente pode ver que vem caindo pouco, mas vem, né? Fala também nos casos de inadimplência sobre os CRIs Celina e Guaicurus. Então o Celina aí tá passando por PDD, né? Continua inadimplentes e tal, porém o fundo está aí querendo exercer as garantias. Já o CRI Guaicurus, que representa menos de 1% do patrimônio do fundo, deixou de existir, né? O fundo aí pegou essa garantia e passou a ter participação indireta em dois terrenos da cidade de São Paulo. E com isso, a gestão já está em processo avançado da venda dos mesmos. Por fim, o número de cotistas do fundo atingiu 407 mil e com a liquidez média diária de 3 milhões e 600 mil. Aqui a gente pode ver a carteira de ativos, né, todos os CRIs, todos os seus devedores aqui. Então é uma carteira bem boa, na minha opinião. Né, ele é indexador misto, tem CRI aqui tanto indexado ao CDI quanto ao IPCA. A gente pode ver que o maior CRI aqui é do VGRI, né, fundo da casa, com PL de 3,24%. Então, a porcentagem do PL desse fundo aqui é extremamente boa, bem diversificado, né? A gente pode ver aqui, muito bom. E aqui do lado, seus devedores. Aqui é a carteira de ativos, né? Como a gente pode ver, 151, então é muita coisa. Aqui é a porcentagem que representa do patrimônio líquido do fundo, essa dívida. Então, quanto menor, melhor, né? Então a gente pode ver aqui diversas porcentagens bem baixas, né? Claro que essa segunda página, mas na primeira também a maior, se eu não me engano, era 3,2, então bem baixo. Então aqui tem os FDICs, a sua carteira de fundo imobiliário, a gente pode ver aqui, VGRI, JSRE, CVBI, tem alguns fundos bem conhecidos, RVBI, HGRE, então a gente consegue estar analisando também para ver se essa carteira é boa, se faz sentido para você o fundo ter essa carteira, esses ativos ou não, né? Aqui é a continuação da carteira com mais fundos, né? VGIP, fundo da casa, então a gente tem que prestar também em ancoragem, né, galera? Para não ancorar fundo da casa. Porque tira dinheiro de um fundo e coloca em outro nada a ver. Então a gente tem que prestar atenção bastante nisso. Então ele tem aqui Canip, que na minha opinião é o melhor fundo de papel, Tigar, Vegir, entre outros, né? Que é a carteira de ações dele. Representa aí 41,34% do seu patrimônio líquido. Aqui é a carteira de ativos, porém de ações agora, né? Então ele tem duas ações de shopping e duas ações de escritórios. As SPS dele, aqui, tal.
Aqui é a tabela de sensibilidade, a cota mercado sendo negociada a 7,20, dá um retorno de IPCA bruto mais 12,38%. Então é muita coisa, né? Porém, ele está mais barato. Se eu não me engano, ele está 6 e pouquinho. Então dá um retorno ainda maior. Aqui é a distribuição de resultados, a gente pode ver que no mês de novembro ele teve uma pequena despesa, gerou um pouco menos do que o mês anterior, né? Porém, o resultado do fundo passível de distribuição foi 14.788 e o fundo teve uma distribuição total de 14.824. Então dá pra gente ver aqui que ele tá gerando bem próximo do que ele vem pagando, né? Claro, tem o risco da gestora e tal, mas a gente, nesse preço que tá, a gente começa a olhar com bons olhos esse fundo imobiliário, VGHF11, né? Então aqui, 19 dias úteis nesse período, dividend yield anualizado 14,35%, é muito bom. Alocações por estratégia, porcentagem PL de ativos-alvo. A gente pode ver aqui que 50,7% são de CRIs e FDIC Sênior, 37,4% são de fundos imobiliários e ações, e 11,9% fundos imobiliários, SPS e os FDICs subordinados. Aqui na alocação por ativo-alvo, a gente pode ver que quase metade da carteira é de CRI e fundo imobiliário, aí ele tem um pouco de SPF, FDIC e ação também. Na alocação por indexador dos CRIs, ele está na faixa de 60-40, né, IPCA e o CDI, indexador misto e tal. Na alocação por segmento dos CRIs, ele tem bastante residencial, pulverizado, hotel, escritório, BTS, shopping, infraestrutura, logística e hospital. Então ele está bem diversificado, tirando o residencial, que ele é praticamente metade da carteira. Porém, isso é devido às SPS que esse fundo tem. Já na alocação por segmento de fundos imobiliários da carteira Valor, ele tem 33,6% em ativos alvos, sendo eles os segmentos de escritório, desenvolvimento residencial, recebíveis, infraestrutura, logística, shoppings, hedge funds, FOF e renda urbana. Já na carteira alvo, na carteira renda, perdão, são 73,6% em recebíveis, claro, fundos de papéis, né? Devido justamente a essa estratégia para ele receber esses dividendos, e 19,8% de escritório e apenas 6,6% em renda urbana. Alocação por estratégia e ativos-alvos, porcentagem do PL de ativos-alvos. Então a gente pode ver aqui que 41,1% é da carteira Valor, onde eu já expliquei, né? Ele tem 33,6% de fundos imobiliários, ações, FDICs e SPS, e na carteira Renda, 58,9%. Então, 49 desses 58 são ligados a CRIs, 9% em FIIs e 3%, 0,3% na verdade, em FDIC. Aqui é a evolução do patrimônio líquido, a gente pode ver que vem caindo, né, devido à marcação a mercado e tal. Que a rentabilidade do rendimento, né, que vai caindo do dividendo ao mês e tal. Então ele está pagando bem próximo ali de 1%, né? A gente pode ver aqui. Ganho de patrimônio, a gente vê que ele vem perdendo, né? Vem perdendo força, claro. Já falei também, a curva de juros não tá de brincadeira, né? Então, para combater aí esse mau uso do governo, gastando dinheiro público, o Banco Central vai subir os juros. Aqui as movimentações de novembro de 2024. Ele comprou mais ação da Allos e da Multiplan, né? Porém, vendeu o CRI Pateu Mogilar, estava indexado ao CDI e tal. E comprou também esse CRI Rock Panambi. Que as movimentações também do que ele vem comprando, né, de fundo imobiliário, ele comprou MCCI, XPCI, RECR, Core e BTCI. A gente pode ver o CRI Guaicurus saiu fora também, né? Agora ele é detentor dos dois terrenos da garantia do Guaicurus. E para finalizar, aqui são todos os detalhamentos dos ativos, né? Então, galera, se você gostou desse vídeo, te peço desde agora, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante, ajuda o canal a crescer.
e faz com que eu me esforce cada vez mais para trazer mais conteúdos desse e outros para vocês, tá? Eu sou o Felipe Invest e fui!